Seja bem-vindo ao Projeto 360. Eu sou o professor Cláudio Sameiro e aqui no canal eu ensino contadores, administradores e economistas a ganharem de 2 a 5 mil reais por laudo judicial. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre quais são as principais perícias contábeis. Aqui eu faço uma distinção, né? Eu não vou falar de perícias financeiras aqui, mas eu vou falar de perícias que envolvem conteúdo de contabilidade, seja registros contábeis que precisam ser examinados pelo perito para chegar a alguma opinião técnica sobre, né, os fatos controvertidos, sobre o objeto da perícia. Então, eu estou excluindo aqui assuntos que envolvem contratos de serviços bancários, né? Cheque especial, cartão de crédito, leasing, sistema financeiro de habitação, porque esses são contratos de serviços bancários do Sistema Financeiro Nacional, né, que tem uma legislação própria e que podem ser realizados também por administradores e economistas. Então, quando eu me refiro à perícia contábil, estou me referindo a perícias que envolvem assuntos de natureza de contabilidade, né? Ou que o perito vai precisar analisar documentos de contabilidade para chegar a alguma conclusão. As perícias financeiras, né, relativas a serviços bancários, né, podem ser realizadas também por contadores, tá bom? Agora, as perícias contábeis que envolvem matéria contábil, né, mais, digamos assim, presentes, né, no dia a dia dos peritos contábeis, são basicamente, né, aquelas que envolvem, por exemplo, apuração de haveres. Então, imagina que um sócio está se retirando da sociedade, né? Ele não quer vender a parte dele para ninguém, ele quer simplesmente se retirar da sociedade e levar a parte dele. Tá? Houve um racha ali, tá, na empresa, e a pretensão, o que se quer é dividir a empresa ao meio, mas existe uma contenda ali, existe uma rixa, uma discussão a respeito do que cabe a cada um. Isso vai ser ajuizado. Então, para resolver este problema, o juiz, né, deve nomear um perito contábil, tá? Para fazer uma distinção desses bens, apurar direitinho, né, o que cada um tem a ver, né, tem a receber, a levar para casa, né, digamos assim. Então, nós temos também perícias que envolvem lucros cessantes. Então, uma empresa, por exemplo, se diz prejudicada por alguém, por uma outra empresa, ou por uma pessoa física, ou pelo governo, de alguma maneira, se sente prejudicado e disse que determinado fenômeno, determinado acontecimento prejudicou o negócio da empresa e por isso a empresa perdeu faturamento e, consequentemente, perdeu lucro, né, oportunidade de ganhar dinheiro. Nesse caso, a gente vai precisar analisar alguns documentos contábeis, né, da empresa, fazer determinadas projeções para que nós possamos chegar a um determinado resultado. Existem também situações relativas a ações que são de natureza de cobrança, mas não de cobrança ligadas a contratos financeiros, mas contratos comerciais. Então, uma empresa é fornecedora da outra e ali está se discutindo alguma coisa de natureza comercial, né, relativa ao contrato, ou se pagou, se não pagou alguma coisa. Então, normalmente vai se apurar, né, esse fato por meio de uma perícia contábil, tá? Um outro exemplo que pode demandar perícia contábil
nos casos de prestação de contas, né? Onde um sócio que não é o sócio administrador, ele é sócio cotista, ele confia no sócio administrador para conduzir, né, esse empreendimento, essa empresa, mas esse sócio administrador, por algum motivo, não presta contas ao sócio ou aos sócios cotistas, que às vezes estão longe da empresa, né, está em outro estado, está em outro país, mas investiu dinheiro naquela empresa. Então, por falta, né, de informações, então esse sócio, se sentindo prejudicado e desconfiado, ele entra com uma ação de prestação de contas, né, cobrando contas do sócio administrador, tá? Então, nesse caso, vai haver a demanda, né, de uma perícia em prestação de contas. Então, o contador ele pode analisar o livro diário, razão, a documentação, né, os balanços da empresa, para verificar se está tudo certinho, se está tudo conforme, se está tudo dentro da legislação, se tem alguma coisa estranha, tá? Nesse sentido. Então, existem diversas ações que vão demandar por perícia contábil, tá? Um outro exemplo é no caso de condomínio, por exemplo, né? Então, de repente, os condôminos estão desconfiados do síndico, então, de que o síndico não está registrando tudo que deveria, está desviando dinheiro, está com um probleminha lá no caixa, né? E tudo mais. Então, vai haver uma ação judicial dos condôminos contra, né, a administração do condomínio ou contra o síndico, para que haja, né, uma apuração ali da prestação, uma análise, né, da prestação de contas ali do síndico, ver se está tudo feito direitinho, se a documentação, se tem documentação comprobatória, se os lançamentos foram contabilizados direitinho e se os balancetes do condomínio expressam a realidade, se não tem alguma coisa errada ali, então pode haver uma perícia também nesse sentido. E também até nessa temática, né, de condomínio, às vezes às vezes é o contrário, né? O síndico é que entra com uma ação contra o morador, né, o condômino. A pessoa, sei lá, o apartamento, né, a unidade habitacional ali, não paga o condomínio e tá lá, sei lá, 2 anos sem pagar condomínio, 3 anos sem pagar condomínio, vários meses, e após tantas cobranças amigáveis e nada, então a administração do condomínio, né, o síndico, entra com uma ação de cobrança, né? Então, tentando obrigar com que aquele morador pague o que deve, né, sob pena depois de ter o seu imóvel ali, ou algum bem, né, penhorado, leiloado, né, alguma coisa assim, um automóvel, por exemplo, para se pagar, né, o que se deve. Então, nesse caso, também vai se gerar ali uma perícia contábil, né? A gente vai analisar ali aquela situação, fazer algum cálculo, alguma coisa assim, pode acontecer. Então, existem diversas possibilidades de perícia contábil, inclusive aquelas ligadas também às questões tributárias, né? A impostos pagos ou não pagos incorretamente, demonstrações feitas de forma equivocada, ou determinados valores que são cobrados pela Fazenda Pública. Então, o contribuinte ele pode ingressar com uma ação, né, contra a Fazenda Pública, ou até o contrário, né? A Procuradoria-Geral da Fazenda, do Estado, Nacional, do município, pode ingressar com uma ação, né, de cobrança, né, contra o próprio contribuinte. O contribuinte ele pode entrar com uma ação, né, questionando a modalidade ou a forma de se cobrar um determinado tributo, né, questionando
a aplicação de um determinado tributo em relação a uma determinada operação. Então, isso também demanda perícia por parte de contadores. Bem, se você gostou desse vídeo, dá um like aqui, comenta, me diz o que você achou, me dá sugestões para novos vídeos e não se esqueça de compartilhar com seus amigos. Eu vejo você no próximo vídeo. Até lá!